Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Além do Tributo, o podcast da Save Educação para quem quer enxergar o universo tributário com mais profundidade, estratégia e visão de negócio. Muito prazer, eu sou Thiago Lima, eu sou contador, sou especialista em direito tributário, com um pouquinho mais de 20 anos aí na área fiscal e tributária e de contabilidade. E uma grande satisfação e prazer estar apresentando e trazendo para vocês um tema aí que é de extrema relevância nos dias atuais. Para quem está começando aí empreender ou começando as suas atividades, a sua vida profissional na contabilidade e quer empreender, quer arrojar, quer crescer, quer superar desafios aí no universo contábil. E sempre há um questionamento que é o seguinte, né, hoje, falando em 2026, um ambiente aí de muita tecnologia, muita competitividade, o que é preciso para começar um escritório de contabilidade? Ou, como a gente tem falado nos dias atuais, o que é preciso para começar uma empresa contábil, né? A gente deixa de falar sobre necessariamente ter a terminologia escritório e passa a tratar como uma empresa contábil e de uma forma muito mais profissional do que alguns anos atrás era conduzido uma empresa dessa natureza. E para falar a respeito disso aí, tem um convidado aqui mais que especial, meu xará, Thiago Soares, quero apresentar para vocês. O Thiago é contador também, como eu, é coordenador do BPO contábil da Save Company, perito contábil judicial também, né, tá há algum tempo aí trabalhando nessa área de contabilidade. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, né. Acho que tens bastante coisa aí para trazer pra gente. E eu queria começar, Thiago, antes da gente falar sobre abrir um escritório, como começar, você passasse pra gente como que você caiu na contabilidade, como a contabilidade entrou na sua vida e qual um pouquinho da tua experiência aí, o que que você já passou e quais foram as frustrações e as alegrias que a contabilidade te trouxe até agora. Legal, Thiago, muito bom por esse convite, né. Então aqui é o Thiago do Thiago, o Lima para o Soares. Isso aí. Aqui a gente tem que se tratar pelo codinome, Codinome. o Lima e o Soares. Então, né, eu tô aí um pouco mais de 10 anos também, né, na contabilidade, né, então eu iniciei minha formação, né, sou formado também desde 2015 ali, então iniciei na contabilidade ali nesse período. Mas quando eu fiz a faculdade, eu iniciei no na eu estava na construção civil, de 2013 até 2015, né, foi o tempo que eu estava formando, então eu iniciei na contabilidade, houve voltando, eu estava na construção civil e estudando contabilidade. Isso quando? 2000 2013 até 2015, aham. nem sabia o que era contabilidade. E quando fala construção civil, você estava Eu era gerente de obra, até erguendo tijolo, era. entendi, Então houve uma entendi. mudança bem grande nesse período, né. Então, assim, quando falava de contabilidade, claro que, quem me deu esse intuito: "Vamos fazer contabilidade", isso eu tinha lá meus 12 anos, Uhum. na faixa dos 12 anos, né. Eu trabalhava como, enfim, garçom, né, enfim, aí um dia desses eles falaram, né, um cliente falou que: "O Thiago é muito bom para poder para ser contabilidade, fazer contabilidade", enfim, né, nem sabia o que era isso. Mas daí Um quando cliente o falou isso? cliente, né, "Thiago é muito bom", porque eu, enfim, atendia o cliente, enfim, fazia as contas, né, 12 anos de idade, Uhum. trabalhava final de semana vendendo frango ainda, né, Thiago. Era frango. Vendendo frango no fim de Né, semana. exatamente. E daí, enfim, aí lá em 2013, eu iniciei a faculdade, fui até 2015 na construção civil, que daí eu fiz ali essa transição ali para contabilidade 2015 a 2016, até o meu professor, né, foi meu coordenador, que ele me chamou: "Thiago, eu preciso de alguém na contabilidade, chamar aqui para te ensinar". Então eu tive que fazer uma transição, fomos da construção civil para contabilidade. Nunca tinha entrado no escritório, então era debaixo de sol e chuva trabalhando, né. Mas quando te chamaram, você já estava cursando Exatamente, contabilidade? estava no último ano, finalizando o último ano, falei: "Agora, questão de remuneração, né, ou seja, não quer dizer que tu vai sair da faculdade hoje ganhando seus milhares de reais". Uhum. Então eu tive que me estruturar financeiramente para poder fazer essa transição de carreira, né. Então eu vim do construção civil pagar muito bem. Sim, você já era um gerente de obra, então você já era o Exato, mais bem remunerado da obra. exatamente, né. E até por sinal, quando eu fiz essa transição,
eu fiz a faculdade. Eu estudei, né, na Católica de Santa Catarina, em Joinville. Então eu fiz o bloco C, construí o bloco C, e no final, do dia eu ia pra sala de aula, ou seja, onde que eu construí eu estava estudando. Ah, durante o dia você estava lá sentando tijolo e à noite você estava estudando na sala. Na verdade, assim, era mais do ramo da construção civil, era de steel frame, fazia, não tinha muito a parte de alvenaria, né, Sim. mas eu já trabalhei nessa área também da alvenaria. Mas era, enfim, eu fazia, a construção, estudava e iniciei ali como professor, então ele me chamou, né, pra fazer parte ali até em Joinville isso, né, aconteceu. Eu saí então da construção, iniciei a faculdade, finalizei ali a faculdade, iniciei como auxiliar contábil, e daí dentro dessa empresa, eu Você estava numa empresa de contabilidade ou você estava uma empresa. numa Não, empresa não, de não é que uma área? empresa de contabilidade, é uma indústria. Numa indústria. Então eu fui convidado para trabalhar dentro da controladoria de uma indústria. Perfeito. E ali eu iniciei como auxiliar contábil, como analista contábil, daí fui para supervisor de custo, coordenador e controle dessa organização. Indústria do quê? Indústria metalúrgica, né. Metalúrgica. Isso daí foi eu fiquei ali na faixa de 6 a 7 anos. Então a gen como se fosse estagiário até a última gestão ali da e até que quem era o controller era o meu antigo professor, né, que daí, por sinal, ele saiu e eu assumi o lugar dele, Olha aí. né. Aí, então foi isso até 2022 mais ou menos, então, a empresa lá era lucro e o lucro real, era SA também, né. Então aprendi muita coisa ali, toda controladora, então eu tive que estruturar também toda a parte de gestão de custo, né, então a minha especialização também é mais na parte de gestão de custo, precificação, né, pra não sair nada errado, né. Que daí, que eu utilizei muito agora para poder ajudar outros clientes depois da contabilidade, né. Isso daí você entrou nessa empresa, foi ali por 2015, 16? 2015, 2016, aí Tá. fui até 2022 ali, se eu não me engano, e depois eu comecei e me mudei. Saí da indústria, tá, saí da indústria e comecei a rodar meu próprio negócio, Aí né. você resolveu empreender. Exatamente, começou ali a primeira parte do empreendedorismo, né. E comecei com um BPO financeiro, Aí você foi empreendendo na área contábil. na área contábil e financeira, Perfeito. né, então eu era contador, e eu fiz uma graduação também em 2021, iniciei em 2020, se eu não me engano, ou 2021, como perito contábil, para ter uma segunda renda também, Você fez uma uma capacitação e capacitação justamente. você teve uma autorização, Sim. o diploma, enfim, uma certificação para ser perito. Exatamente, eu Entendi. comecei ali, né, em 2000 se eu não me recordo, se eu me recordo ainda na parte de 2020, porque eu já fui, nomeado para fazer uma perícia em 2021, até finalizei ela já. E daí de 2021 até agora, faz um ano mais ou menos que eu tive que finalizar ela. Então é um processo muito longo, né. Ela é bem remunerado, porém é um tempo, né, então, ou seja, o que que vai te trazer, fluxo de caixa rápido agora? Não, foi para um BPO financeiro, depois entrei na contabilidade. Uhum. Então Mas saiu totalmente da empresa, se desligou, você exa como é que então e fala um pouquinho dessa transição aí de carreira. Você estava na indústria lá, estava empregado, saláriozinho em dia, provavelmente, né, exatamente. quinto dia útil caía na conta, sem estresse, sem contas para pagar. Como é que foi essa mudança de assim: "Ah, putz, agora eu não quero mais isso, eu quero empreender e quero assumir um risco"? Você se preparou? Como é que foi essa mudança na tua vida aí? Justamente, né, então houve essa migração, né, e eu prezo muito pela liberdade, também pela liberdade, né, e eu sempre pensava a longo prazo. Cara, o meu plano desde 2020 mais ou menos, quando eu comecei outro negócio, em fazer perícia contábil, eu tinha um plano: "Cara, eu quero ser milionário". Como que eu vou ser milionário? Se eu ficar aqui fazendo a mesma coisa, não vai mudar o meu jogo, né. O que que eu faço para mim poder ter 1.000.000 na conta? Então foi, assim, um pensamento a longo prazo, né, o que que eu tenho que fazer hoje, que vai me mudar daqui 5 anos? Então daí eu fui trabalhando, fui buscando certificações, fui buscando clientes também, né, Uhum. aí que eu saí dali, entrei no BPO financeiro, e depois do BPO financeiro eu já tinha também a contabilidade, então eu já poderia exercer a parte do escritório de contabilidade, Sim, só que você já daí fui estava formado, já estava com o registro no exatamente. CRC e tal, no conselho. Então eu entrei ali na parte do BPO financeiro, que era o que me trazia renda rápida, Uhum. que era o que mais precisava hoje, E né. como é que tu fechou o primeiro contrato lá de BPO financeiro? Como é que foi essa aventura? Então olha só, Você fechou o primeiro contrato antes de sair da indústria ou foi depois? depois.
Foi depois. Primeiro você tomou a decisão: Exatamente. "Vou sair aqui do meu emprego", e como é que você se programou financeiramente aí pra viver sem renda? Vamos lá, na verdade eu vou voltar um pouco, que eu tive 2 frustrações aí que eu sempre levo, tudo que acontece contigo é por uma causa maior. Nessa empresa que eu saí de 6, 7 anos, ok, eu cheguei no limite também, né, aí eu fui para uma outra indústria, fiquei 3 meses ali. Cara, eu não me adaptei aí, ou seja, como se em 3 meses, né, cara, não é isso que eu quero, não é porque, tipo, eu acabei de sair de uma, fui pra outra, né. E me desligaram ali. Daí eu falei: "Puta que Você não passou na não experiência. passei na experiência", eu falei: "Puta que o pariu, eu saí de lá, mas por que que eu não passei?". Daí eu fiquei refletindo, que na verdade não era meu perfil ali, que eu estava como gerente, entrei como analista ali. E pra mim isso e era uma empresa multinacional já. Cara, aí eu falei: "Cara, eu não quero seguir carreira e ficar fazendo a mesma coisa novamente". Cara, não é aqui. Uhum. Daí me deu uma frustração, puta que pariu, o que eu fiz errado? Mas enfim, fui demitido, cara, né, e falei: "Beleza, o que eu vou fazer agora?". Aí, vi que o financeiro e claro que daí nesse aconteceu tudo na última semana, uma coisa muito rápida, né. Saí dali, aí antes de sair dali também, meu ex-chefe, que era do ramo da construção civil, que eu estava trabalhando nele em 2015, falou: "Thiago, eu tenho uma empresa de tecnologia e eu preciso de alguém para poder fazer a gerenciar todo o financeiro, como head de finanças". Cara, foi tudo rápido assim. Eu falei: "Olha, aquela empresa não tá dando ali, semana que vem eu tenho uma decisão para tomar com eles também, se faz sentido ou não, né, mas a decisão eles mesmos já tinham tomado, e eu já tinha outro lugar pronto. Thiago, daí aqui como head de finanças para mim poder fazer estruturar o BPO financeiro. Ou seja, é uma empresa de tecnologia que a gente tem que estruturar do zero, também processos, né, buscar tecnologia, né, por mais que fosse uma empresa de tecnologia, eu tinha que buscar também no mercado o que poderia, agregar para poder prestar o serviço. E eu fui buscando, fui buscando. Então saí na última semana, fui desligado, já iniciei na outra, né, do ramo do BPO financeiro, e o dono da empresa de tecnologia era meu ex-chefe lá da construção civil, Sim. né, então tudo Mas ligado. esta empresa então era, o serviço BPO financeiro era uma nova frente que essa empresa estava criando e aí ele te Exatamente, chamou para ser sócio, como é que foi isso? exatamente, Ah, ele era chamou para te convidou para ser sócio na operação. antes de eu chegar ali para trabalhar com ele no BPO financeiro, a minha esposa participou em 2020 com ele, então, ou seja, eu fui para ele em 2023, só que em 2020 até 2023 houve já uma conversa. A minha esposa, ela estruturou toda a parte de operação dele, desse sistema de tecnologia, e hoje ele é especialista no ramo da construção civil, né, para fazer gestão de processo, enfim. E ele dentro tem a parte de gestão financeira. Então daí eu vim para ele, né, então estruturar essa parte de BPO financeiro, e fiquei com ele de 2023 ali até o finalzinho de 2025, se eu não me engano, Uhum. né. E eu vi que também justamente, eu fiquei com ele até 2025, se eu não me engano, e falei: "Não, agora eu quero escritório de contabilidade". Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é bem relevante agora para esse nosso tema aqui, que é o seguinte: quando ele te chamou para estruturar a operação ali, te chamou para ser sócio e Hum, tal, é uma frente nova de negócio para o grupo empresarial, para os negócios daquela empresa, daquele empresário. Como é que foi o acordo ali, pra estruturar essa operação? Você tinha uma remuneração? Você estava no risco? Se tivermos clientes, você ganha, se não tivermos, você não ganha. Como é que foi tá. esse primeiro momento aí? Só ratificando ali, na verdade ele me chamou para ser sócio. Não? Ah, Não, entendi, ele me chamou para ajudar ele a estruturar, que a pessoa era a contadora que estava trabalhando com ele, não ia conseguir mais, era uma contadora que precisava do serviço ali. entendi. E o intuito era escalar. Como que a gente vai escalar? A gente só consegue escalar se a gente tiver algo padronizado. Perfeito. Gente, a gente teve muito desafio ali, né. E quando eu falei pra ele que eu iria sair do BPO financeiro, né, daí ele me chamou pra ser sócio de outro negócio, só que já não fazia mais sentido pra mim. Entendi. Então eu tinha uma remuneração, contrato PJ, então, cara, eu saí da CLT, nunca mais quero voltar para CLT e não pretendo. Não, CLT pra mim é uma escravidão que enfim, que cada um tem os seus, né, Sim. os cada qual, mas pra mim Sim. faz Ah, então você era prestador um de serviço. prestador de serviço na questão de fazer a estruturação do serviço BPO financeiro. Quanto tempo que você ficou 2 anos. nessa 2 anos? E como é que foi, assim, do zero,
2 anos, quantos clientes tinha na base? Como é que foi essa experiência aí? Cara, nós começamos o ramo da construção civil tinha poucos clientes, né, poucos clientes. E depois acho que fechou, assim, na faixa de uns 20 clientes, mais ou menos assim, no final. Entendi. Só que ele demandava muito tempo. Muito que o vídeo financeiro ele te demanda muito tempo, ele te dá uma receita boa, né, só que ele demanda muito tempo, e a gente era nichado, bem específico, né. Só que a gente pegava aquilo que vinha para poder pagar a conta, né. Só que daí, o nosso sistema também estava em desenvolvimento, só que o foco também sempre era vender o sistema de gestão financeira junto com gestão de projeto e embutido nele tinha a parte da contabilidade, tem desculpa, tinha a parte financeira, né. Então tinha Sim. na faixa de uns 20 clientes ali, né. Estava iniciando também, né, só que para mim também não fazia muito sentido e demandava muito tempo meu, né, porque a gente pegava e contratava as pessoas e eu tinha que ensinar, e tinha muita rotatividade também. E os clientes sentiam também. Né. Isso a gente tá falando de que período? 2023 até 2025. Entendi. E como é que e o próximo passo de carreira aí, como é que foi? O próximo passo foi que eu comecei a ficar, sobrecarregado, né, porque eh, eu ofereci uma redução de salário para todo mundo, até diminuir o salário de todo mundo. A gente fez uma redução de custo. Cara, nosso sistema ele tá crescendo também, os escritórios de engenharia e arquitetura também estavam precisando de gestão financeira e a gente estava trabalhando com isso, né, e aí daí eu tive que reduzir meu salário, reduzir em 20%. Falei: "Não, vamos reduzir aqui, porque eu acredito no projeto, né, e a gente precisa escalar isso". Só que daí tinha algumas limitações entre software e tecnologia também que a gente não conseguiu escalar muito bem. Então eu falei: "Cara, não é aqui meu caminho também. Pra mim conseguir 1.000.000 não é aqui", Uhum. né. Então eu falei: "Vamos para o próximo passo. Então eu vou deixar você aqui com essa operação, né, não te desassisti do dia pra noite, ensinei as outras pessoas a operacionalizar, enfim, estruturar isso aí". Então eu estruturei, deixei pra ele sair, falei: "Não, agora eu vou estruturar a contabilidade", e deixei minha esposa na contabilidade. Deixei ela 1 ano. "Ó, pega aqui, estrutura a contabilidade, te ajudo, né, com os clientes sim", só que daí ela também teve correu um período ali que ela não se adaptou muito bem, e depois eu tive que sair dali para poder fazer o negócio rodar. Então daí depois estava eu e ela juntos, né. 50% do meu tempo era trabalhando, 50% vendendo. Sim. Sim, perfeito. Interessante, porque todo negócio tem que ter venda, né. É Exatamente. assim que se começa a história, né. Legal, show de bola. E aí agora você tá dentro do grupo Save, da Save Companies, cuidando de que operação? Justamente, entrou para estruturar o VP contábil agora, né. BPO contábil. Justamente, então, ou seja, eu tenho já uma visão da de financeira igual a gente vive para o ramo da contabilidade, né. Uhum. Então eu tenho, abri o meu escritório com a minha esposa, a gente tem o nosso primeiros cliente, né, e daí eu vim e falei: "Cara, eu eu estou aqui dentro da Safe, né, eu tenho toda a estrutura, a única coisa que eu estava precisando era dinheiro, porque o resto eu faria", né. Então, ou seja, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, agora vamos fazer o negócio acontecer, vamos estruturar essa operação agora do zero. Legal. Fala um pouquinho então do projeto BPO contábil aí, da Safe. É. Quais são os serviços que são executados aí, como é que funciona? Justamente, o BPO contábil da Save, ele vem para poder melhorar e ajudar os iniciantes também, né. O cara que quer iniciar fazendo um escritório contábil do zero, tem o teu primeiro cliente, mas não sabe por onde começar, a gente dá suporte também, né, a gente tem uma estrutura. O que que a gente faz aqui no BPO da Save? A gente operacionaliza toda a parte do contábil, do fiscal e do DP, né, a gente terceiriza isso, tanto no nosso sistema, né, e depende, a estrutura do cliente, a gente pode estar também operacionalizando dentro do próprio sistema dele, né. Para ele ganhar escala, né, porque é o que mais porque o que mais acontece, né, os contadores, eles estão focados nas entregas, né, estão sobrecarregados, mas não estão vendendo, não estão melhorando o teu ticket médio. A gente vem justamente para poder melhorar, esse relacionamento que o cliente tem que ter diretamente, né, ou não ou do dono do escritório tem que estar com o cliente final e a gente entrega a solução, que para o cliente do escritório, ele não vai ver a tua operação, ele não vai dar valor para tu estar entregando o ECD, o ECF, enfim, ele vai dar valor para aquele ou digamos assim, para Atendimento, atendimento. relacionamento que tem, né, Exatamente, ter uma postura mais consultiva, né, e conseguir dar um suporte mais qualificado para o cliente, né. Então exatamente, isso é o diferencial, né. o BPO vem para ajudar o contador a ele focar nisso que agrega valor ao cliente, que ele consegue aumentar o ticket, né, Sim. e
libertar ele das entranhas da lei, né, que é as obrigações acessórias principalmente, né, e as Exatamente. escriturações. Legal. Então deixa eu pegar o gancho aqui e voltar um pouquinho, entrar um pouquinho no nosso tema aqui, que é o seguinte: como, né, o que que eu preciso saber, o que que a gente precisa entender para abrir um escritório de contabilidade, para montar uma empresa contábil, né. Eu tô há um pouquinho mais de 20 anos, Uhum. né, comecei em 2004 a trabalhar no escritório de contabilidade, fazer um estágio lá, no escritório em Florianópolis, na área fiscal. E de lá para cá já tive algumas experiências e o que que eu vejo? O mercado mudou muito, né. Uhum. A gente passou de um mercado onde os preços dos serviços, a gente falava que um honorário era balizado muito pelo salário mínimo, né. E tem ainda, né, tem Então gente que isso, né. Só que uma coisa, né, o salário mínimo na época era um Uhum. era uma era um valor. Hoje em dia o salário mínimo, apesar do dinheiro ter perdido muito valor, é um valor extremamente expressivo. Com o tempo as tecnologias facilitaram muito o processamento e a forma como o serviço é executado e consequentemente teve uma redução do preço dos serviços, né. Hoje a gente vê aí contabilidades cobrando R$ 150, R$ 100, já tem contabilidade fazendo empresa fazendo contabilidade de graça, né, no mercado, né. Então e tem um case aí, não me recordo agora o nome, mas recentemente eu fui num evento onde o palestrante apresentou esse case de uma contabilidade que oferece o serviço gratuito, né. Então a gente tá passando por esse cenário, muita competitividade, muita tecnologia, né, só que ao mesmo tempo que tem muita tecnologia para ajudar, vem muita tecnologia que às vezes, se não implantada e não utilizada da forma correta, gera problema, né. Uhum. Então vamos pensar o seguinte, você pensando, o cara está saindo da faculdade, ou ele está no escritório de contabilidade cuidando de uma área, né, eh, na tua visão, qual que é o primeiro passo, assim: "Putz, vou montar um escritório", como se preparar para estruturar uma empresa de contabilidade? Tá, vamos lá. Eu dividiria em 3 fases. Primeiro, tem que ter o CRC ativo, tem que ter o CRC ativo, né. Sim, tem que ter o registro, Exatamente, né. tem que ter o registro lá no CRC ali, regular. Segundo passo, tem que ter o CNPJ. Tem Tem que que ter o abrir o tem que CNPJ. abrir o CNPJ e também depois de regularizar ele, tem que enquadrar ele de uma melhor forma possível, geralmente tem que nacional, né, primeira faixa ali da contabilidade também. Uhum. E também tem que ter o CRC do escritório, senão tu vai sofrer uma autuação ali, tu não pode, né, Sim, fazer. isso é interessante, né. Dá para começar a trabalhar como autônomo, né. Sim. É possível trabalhar, você tem um registro no conselho, né, assim como um engenheiro, assim como um médico, né, que Mas tu diz que abriu o tem que ter escritório. Ah, autorização, né, esse é um autônomo. mas eu digo assim, a gente pode começar a prestar o serviço como autônomo, né, Uhum. tendo só o registro profissional da pessoa física, Sim. mas para ter um escritório a gente tem que ter o registro profissional do escritório contábil também, né, Uhum. da empresa de contabilidade. E aí é interessante, já trazer o seguinte, que você já começa a operação com uma conta para pagar, né, que todo Exatamente. ano são 2 unidades para pagar, uma do registro do profissional Uhum. e outra do registro da empresa de contabilidade, né. É. Então a gente já começa uma empresa e todas as empresas são assim, né, todas elas são assim, independente do ramo, já começam com contas para pagar, Uhum. né. E aí entrando nesse cenário, né, vê se tu concorda comigo, acho que a primeira coisa é se preparar financeiramente para isso, né. Exatamente, antes disso tem que fazer um planejamento, né. Isso. Eu tive que fazer um planejamento lá atrás de migração, daí eu saí de um ramo também que era previsível para um CLT, né, mas a gente tem que ter no mínimo ali uns 12 meses ali, porque não quer dizer que tu vai iniciar hoje, você já vai ter vários clientes. Hum. Sim. E aí começa com essa história, como conquistar o primeiro cliente? Então, como que eu conseguiria meus primeiros clientes? Então, desse primeiro cliente tá aqui, ó, no teu WhatsApp. Na rede de contatos. Exatamente. Todos nós conhecemos alguém que tem um CNPJ funcionando, Exatamente. né. Primeira coisa, o que que eu fiz? Cara, peguei o celular primeiro de 10 contatos, familiares, amigos, tã-tã-tã, comecei e-mail, comecei: "Ah, quero abrir", enfim, e foi, né. Peguei os primeiros, né. E daí claro, depois disso, né,
Entender também o nicho ideal, assim, se tu quiser nichar, seria interessante nichar, só que eu nichava, eu quero, no fundo da construção civil, onde que eu tinha mais afinidade, Uhum. né, ou mais, digamos assim, autoridade, né. Ramo de Você construção já civil. conhecia. Exatamente, né, então começa por aquilo que tu é bom, Interessante isso. começa por aquilo que tu já é bom, né, que daí tu vai ter mais argumento pra fechar. Perfeito. E aí vamos pensar o seguinte, não tenho experiência, não trabalhei no escritório de contabilidade, você indicaria a pessoa abrir uma empresa de contabilidade sem nunca ter trabalhado dentro de uma empresa de contabilidade? Não, a gente precisa ter o mínimo viável, né. Pelo menos um período aprendendo, sabendo quais os departamentos existem, quais são as obrigações, né. E acho isso interessante, eu acho que é uma dica bem importante da pessoal, que é o seguinte, né, ah normalmente, quando a gente vai trabalhar numa empresa de contabilidade, a gente vai executar uma das partes Uhum. do Do serviço todo, né. completo, né. Um escritório de contabilidade, ele presta além do serviço de contabilidade, né. É muito mais do que necessariamente a contabilidade, né. A gente tem vários departamentos dentro do escritório de contabilidade. Hoje em dia temos BPO financeiro, vários escritórios que fornecem esse serviço. E normalmente quando a gente vai trabalhar no escritório, a gente vai aprender somente uma parte delas, né. Exatamente. E eu entendo que a gente tem que aproveitar para não ficar concentrado. Hum. Se eu tenho um desejo, um sonho de ser um empreendedor, de ter uma empresa de contabilidade, a gente tem que aproveitar esse momento para aprender o máximo Fácil, possível. né, e o macro, né. O macro, exatamente. Não precisa ser um especialista, né, mas a gente tem que aprender o macro. Então, poxa, vou trabalhar no fiscal, né. Meu exemplo lá, eu comecei no fiscal lançando as notas fiscais na época que não existia SPED, não existia obrigações eletrônicas, né. Até existiam algumas obrigações eletrônicas, mas a gente tinha nota fiscal preenchida à mão, né. Então eu lembro que eu lançava as notas fiscais modelo D1, que era as notas de Já achou que bares, lanchonetes, restaurantes, tal. Tinha que entrar no sistema e fazer toda a digitalização daqueles documentos manuais, né. E aí, inclusive o primeiro escritório de contabilidade que eu trabalhei, que eu fiz um estágio por pouco mais de 6 meses, assim. Na primeira fase, quando eu entrei na faculdade, eu já ingressei no escritório de contabilidade, fazendo esse estágio, e eu fiquei, acho talvez em torno de uns 6 meses, e eu saí justamente porque eu estava limitado no meu aprendizado. Então eu só ficava fazendo uma tarefa, né, as minhas rotinas dentro do escritório era emitir nota para cliente, porque o cliente não emitia nota suficiente para cobrir suas compras lá e, consequentemente, provavelmente ele seria autuado pelo fisco estadual. E, e emitia boletos dos clientes de condomínio, Uhum. usava lá na máquina de escrever, na época ainda de máquina de escrever, né. E eu me sentia muito limitado, não tinha as oportunidades, o dono do escritório, ele tinha receio de delegar tarefas para os seus colaboradores, e eu, como era muito jovem, ele não me passava mais demandas, e aquilo, enfim, me deixou insatisfeito. Eu acabei procurando também outro escritório para trabalhar, onde eu acabei ampliando bastante o meu conhecimento em função dessa mudança, né. Então, para quem quer buscar empreender no negócio contábil, vai ter que se aventurar e aprender muitas coisas, né. Aprender um pouquinho de cada coisa. Você não precisa ser especialista, até porque você não vai dar conta de fazer tudo sozinho, mas, você tem que entender o que cada departamento faz, quais são os objetivos de entrega de cada departamento. Isso, né, conhecer exatamente como que funciona um contrato, né, aprender também um pouquinho sobre atendimento ao cliente, né. Então, tem que aproveitar, não dá para entrar num negócio de contabilidade sem ter pelo menos tido um período aí, pelo menos de um ano de experiência aí no escritório, né. A gente precisa de um tempo mínimo, que senão, porque é um serviço muito técnico, né. Sim. E Vamos a pensar responsabilidade, né, imagina tu entregar um imposto errado: "Ah, esqueci de tal data". isso. E aí? Eu acho que é uma dica bem importante, né, você aí que tá tá querendo empreender, abrir um escritório de contabilidade. Se você já é experiente, trabalha muitos anos no escritório, com certeza você domina o ramo, o negócio, e vai ter bastante competência para administrar o escritório, né. Aliás, não necessariamente você vai ter competência para administrar, mas você vai ter competência para entregar tecnicamente o serviço, né. Administrar é outra coisa que a gente entra daqui a pouquinho, né.
mas se não tiver nenhum tipo de experiência, Hum. é um alto risco entrar no mercado, né. Justamente, né. E É diferente, por exemplo, né, desculpa te interromper, mas é diferente, sei lá, vamos, abrir uma empresa de lavação de carro, uhum, né. É um serviço muito mais simples, que não exige uma técnica, né, uma habilitação técnica para que a gente executa, né. Embora, claro, tem gente que faça muito bem isso, né, eu não me sinto competente para ter um serviço como esse, né, não ganharia dinheiro, mas teria muita facilidade em aprender a fazer e executar um serviço como esse. Um negócio de contabilidade, a gente precisa de uma experiência, né. a primeira coisa que eu vejo ali tem que deixar o ego de lado, tem que abaixar a cabeça e trabalhar, né, então tu tem que estar apto, né, a receber, eh eh, o aprendizado, né, tu não vai saber tudo. Até hoje a gente não sabe tudo, né, a gente vai estar todo dia aprendendo algo novo, né. Então dentro da contabilidade ali, a capacitação diária, digamos assim, né, o contábil, o fiscal, o DP, societário, enfim, as regras estão mudando direto. Teve Sim, a reforma tributária e agora também. sim, sim. E acho interessante, né, quando a gente fala de abertura de escritório, né, eh, é muito comum que isso aconteça juntar forças, né. Então, Hum, sei lá, tenho experiência na área fiscal de um escritório, me junto com um amigo que tem, né, que tem habilidade, sei lá, com a área de departamento pessoal, com a área contábil, com a área societária, e monta uma sociedade, sim. né. Quando a gente une forças, a gente agrega, né, e aí a gente não tem a responsabilidade de entregar como um todo, Uhum. né. Então isso é interessante. Mas vamos pensar o seguinte agora, eh tive as minhas experiências, vou começar, né. Não sou aquele cara que está há 20 anos no escritório e agora tem o total domínio do assunto para já captar qualquer cliente. Qual que seria o perfil de cliente interessante para a gente começar? Tem aí o MEI, depois o MEI pode do MEI, há a possibilidade de tu fazer as migrações para o Simples Nacional, Sim, transformações. começar pelo MEI, né. Exato. Começa pelo mais fácil, faz o arroz com feijão bem feito, E né. como conquistar esses MEIs? Como conectar e encontrá-los para oferecer esse serviço? Então, né, como que eu faria ali? Cara, a gente tá com redes sociais aí, ó, manda aí, o que que eu fiz, né, eu sempre peguei, no celular e fui pesquisando, o que que eu quero da construção civil? Ok, quem que são os sócios, donos das empresas? Comecei a mandar mensagem todos os dias, no celular ali, ó, 200 mensagens. Cara, mas aí eu vamos lá, voltando. Eu mandei 200 solicitações de amizade para possíveis clientes, leads. Aonde? No No Instagram? No Instagram, no Instagram. Instagram mesmo, no Instagram. Nunca tinha usado o Instagram, né. Então daí eu comecei a usar o Instagram, do Instagram eu mandava mensagem padronizada para todos ali no depois, né, Foi lá, digamos tirou que uma foto bonita, camisa é, social. sabe como que eu fiz? Né, não Hã, gastei R$ 1, né. Cara, a IA tá aí, sim, peguei uma foto minha ali, mandei a IA fazer, cara, já economizei ali. E tem que começar com aquilo que tem, né. sim, Não tem que esperar sim, o mundo ideal, a situação ideal para tu começar a fazer alguma coisa. Começa com o que tem e tu melhora, né. perfeito. E Uhum. aí, Thiago, a gente já teve a habilitação no registro o registro profissional no conselho, temos a habilitação do CNPJ, o que mais a gente tem, no mínimo, que ter para ter uma empresa de contabilidade? Até anotei aqui para não esquecer, né, para não falar besteira, né. Então Hã, vai lá, temos 3 fases, CRC, o CNPJ, né, escolhemos um nicho ali, pegou o nosso primeiro cliente, tecnologia. tecnologia, Tecnologia, ou seja, o sistema hoje no mercado tem sistemas, gratuitos para tu sim. utilizar e tem do para aqueles que estão iniciando até Sistema contábil gratuito, sim, temos no mercado, ó, interessante isso aí, ó. Até porque tem que ter, né. Talvez não vai ser o sistema que você vai continuar para o resto da vida, exatamente. provavelmente não, né. Uhum. Mas hoje tem no mercado sistema gratuito para você começar a trabalhar no ramo de contabilidade. Tem, se eu não me engano, ali até 2 clientes, 3 clientes ali já gratuitos, né. Perfeito, Aí depois tem também que daí, tipo, os valores muito acessíveis. Cara, esses tempos mais tem esses tempos no mercado hoje aí pra tu iniciar, né. legal, E tem também no último, por exemplo, a gestão de tarefas, começar a listar ali a gestão de tarefas e obrigações do cliente também. Então tem muita coisa gratuita, tu pode começar pelo gratuito e perfeito. conforme vai aumentando os clientes, o ticket, né, Sim. vai Mas falando de aumentando. tecnologia, no mínimo um sistema que faça toda a parte fiscal, contábil e de folha de pagamento do É cliente, né. verdade. Os sistemas acessórios que maior parte das empresas de contabilidade hoje usam,
como automações para captura de notas, gestão de tarefas, comunicação com o cliente e tal, tudo isso aí são sistemas paralelos que não necessariamente você vai precisar desde o início. Não, justamente. É bom ter, porém, se eu não tenho receita, Uhum. não posso estar criando despesas, né, isso eu acho que é uma dica É, importante, né. justamente, não adianta tu querer colocar dinheiro na frente, Isso, esperando o retorno. "Ah, eu vou colocar agora 10.000, por exemplo, vou isso, investir". Claro, eh, eu tenho aqui dinheiro disponível, eu vou investir, é uma coisa, só que a estratégia que eu tive é diferente. Não, primeiro a gente tem que ter a receita, tem que ter o cliente para poder ir melhorando a tecnologia, melhorando o atendimento aí, né. Então, pega aí essas grandes empresas aí de tecnologia, sim. enfim, contabilidade, tem algumas que investiram altíssimo para ter retorno depois. Sim. Usa talvez esse recurso que você tenha guardado ao longo Para do marketing. tempo para marketing, né, Uhum. para marketing, vendas e também para aguentar as pontas aí na Exatamente. na pessoa física, né. Exatamente. Pagar as suas contas pessoais, né, e não ter que viver pelo menos por alguns meses, por uns 6 meses daquele negócio, né. Exatamente, né. Reinvestir até o dinheiro do próprio negócio. Fechei um cliente, vou começar, talvez não já viver daquele transformar aquele honorário que você vai receber, né, em salário, né. Talvez e reinvestir em marketing, reinvestir em vendas, né, e se manter financeiramente com o que você conseguiu guardar, né. Você disse 12 meses, acho difícil a gente Né. juntar 12 meses, né, o cara tem que ser muito organizado, mas, pelo menos uns 6 meses aí tem Imagina que ter assim, né, de fluxo de caixa, eu né. digo assim, se tu tá sozinho, não tem uma família, por exemplo, né, se tem a tua esposa, por exemplo, família, enfim, ali em casa nós fomos bem arrojados, na verdade, né, a gente nós 2 contadores, a gente foi com tudo, Sim. né, mas a gente tem que ter o mínimo viável para poder se manter o básico, né. Se não tem outras fontes de renda, né, Isso. é Você tem que difícil. fazer a conta, quanto você gasta de aluguel, de Água, né. luz, alimentação, enfim, né. Então, Isso. assim, são momentos de, que eu diria, não é perdi agora o raciocínio ali, mas seria me ajuda aí, Thiago. Como que é? Enfim, Ah, enfim, pronto, a gente vai ter que ter renúncias. sim, A gente tem isso que vai ter algumas sim, renúncias perfeito, para alcançar aquilo que você quer, perfeito. teus sonhos, né, enfim, a longo prazo. Sim, nesse momento a gente não pode sair viajando, né, a gente tem que estar com um recurso disponível, né, a não ser que a gente tenha um patrocínio, né, mas não é o caso da maioria dos contadores, né. Eu vou dizer pra ti que eu peguei da minha sogra, peguei o cartão dela, né, usei ali 18, pô, R$ 23.000. Não, cara, foi assim, ela falou: "Não, eu vou pegar e vou pagar e vamos parcelar e vamos fazer". E foi assim, né, pegou o cartão dela que nem tinha ali, e foi trabalhando. Foi pra frente. Exatamente. Tá certo. E aí, falando um pouquinho, né, você comentou começando pelo MEI, né, Uhum. mas se a gente for avançar um pouquinho, assim, né, poxa, o MEI com certeza é um ticket médio pequenininho, você vai ter que atender várias Uhum. empresas para conseguir um Uhum. faturamento relevante. Sou mais arrojado, agora já atendi, já tenho meia dúzia, uns 10, 12 MEIs lá na minha carteira de clientes, quero pegar empresas. Se você fosse pegar, de repente, um nicho, um segmento específico de empresas que são mais fáceis para atender, né, porque eu acho que é um detalhe importante, começar pelo que é mais simples, aquilo que vai te trazer mais conforto para atender e para executar as tarefas, né. Qual o segmento aí que você sugeriria para começar a atender? Serviço é Serviço, fácil, digamos assim, né, prestador de serviço. Aí perfeito. tu vai para o comércio, né. Prestador de serviço sem funcionário, de Exatamente. repente, né, Os seja PJ que tem sim, perfeito, aqueles né. PJ que tem dentro da tua, cara, tu pode ir dentro da tua empresa, né, entender a tua empresa, entender aquelas pessoas que estão, basicamente esses PJs são com uma remuneração um pouco maior, né, mas basicamente tu vai fazer a entrega do Simples Nacional dele, não precisa de sistema, tá, porque daí tu pode estar dentro do ECAC, fazer a declaração dele, baixar a guia e mandar pra ele, manda pelo WhatsApp Sim. também, né, então pelo PJ, pelo MEI, e também bar e restaurante, né, bar e restaurante, eu diria assim, conversa um pouco mais, poderia ser um pouco mais arrojado, né, Mais complexo, mais né. complexa, né. Isso. Mas, não sei se você saiu hoje na do teu bairro mesmo, Uhum. conhece aí um ou outro ali, Sim. começa a É. oferecer, já consegue ganhar cliente também. Isso, eu diria que a não ser que você seja um especialista em folha de pagamento, Uhum. comece com empresas que não têm folha, né. Exatamente. Até porque, eh, eu sou um generalista, trabalhei na área fiscal ou na área contábil, né. A gente aprender a apurar o Simples Nacional, como é a maior parte dessas empresas pequenas são,
é tranquilo, né, são apurações tranquilas. Ó, o nosso comercial aí Tá fechando negócio, hein, tá ó. fechando o negócio, tá motivado aí, tá provavelmente mais um contratinho da Save aí fechado aí pelo nosso time. Mas bacana, aí vamos falar a respeito de então tô animado aí. É, É não, um um não contrato deu trabalho, bom. 2. Exatamente. Eh Aí vamos falar o seguinte, aprender a apurar o Simples Nacional é tranquilo, Uhum. né. Agora fechar uma folha de pagamento com Sim. todas as nuances e detalhes é um pouco mais complexo. Então, a não ser que você é um cara experiente em folha de pagamento, né, já tem pelo menos 1 ano, 1 ou 2 anos de experiência no escritório de contabilidade fechando folha de pagamento lá no departamento pessoal, comece com empresas que não têm funcionários, né. Exatamente. E se necessário for pegar isso, eu achei interessante até recentemente fazendo um network com contadores, Uhum. eu conheci uma contadora que começou essa operação e aquilo que ela não tinha de know-how, ela terceirizava, Ah, né. sim. Então eu conheci recentemente um contador que ele tem bastante experiência na área fiscal, e aí a parte de folha de pagamento e de departamento contábil ele terceiriza, o serviço com outros profissionais, né. Então isso E isso surgiu o BPO contábil. por isso surgiu o BPO contábil da Save, exatamente, para ajudar justamente nesses pontos. Então faz o processo de terceirização né, eh, divide para multiplicar, né, Excelente, né. divide o teu honorário, você vai ter que logicamente repassar uma parte do que você recebe dos honorários, Uhum. porém você traz mais clientes para dentro da base, né, até você ter condição de contratar uma equipe, de estruturar uma operação, né. Uma coisa também, Thiago, deixa eu te cortar, mas no BPO, contábil, fiscal, defesa, pode começar com um cliente só com folha, e tu não precisa ter sistema. Tu vai Sim, ter toda a nossa base de tecnologia, toda a nossa experiência, toda a nossa nosso know-how, né, pra entregar com qualidade. E tu não tem risco, porque o risco é nosso. sim, Hum. perfeito. E aí quando a gente vai falar de empresa de contabilidade, vamos falar um pouquinho de de negócio, né. A gente falou até agora da parte técnica, é muito comum, eu vejo que a maior parte dos contadores, até hoje, né, não são todos, eu acho que o mercado mudou completamente desde que lá em 2004 quando eu entrei no universo de contabilidade, o contador costuma ser muito técnico Hum. na execução do seu serviço, ele se preocupa muito no serviço que ele está entregando, tal, e normalmente ele não para fazer a gestão do próprio negócio, né. Uhum. É comum a gente chegar e perguntar para um dono de escritório de contabilidade, para um empresário contábil, pra ele se ele faz o fechamento da DRE mensal dele e raras exceções fazem, né. Uhum. Acompanha os seus resultados, vê quanto foi as suas receitas, seus custos, suas despesas, Uhum. quanto foi a margem do produto, qual foi a de o quanto que ele tem de prolabore na sua operação, né. É comum que muitos contadores façam, né, tenha seu faturamento, seus recebimentos, paguem suas contas, paga o seu imposto, paga os seus funcionários, paga seus custos operacionais, aluguel, sistema, etcétera, e aquilo que sobra ele bota dentro do bolso e sai feliz da vida, né. Uhum. E não para analisar se realmente aquele negócio dá lucro ou não, né. Porque o que a gente aprende lá no na nossa faculdade lá na contabilidade é que toda empresa ela nasce para dar lucro, É, né. a gente vende isso, né. Isso, A gente vende isso. exatamente. Agora se a gente não faz dentro de casa, né, como que é? Exatamente. E aí tá uma questão bem interessante, né, que a gente tem que ter uma visão empresarial de um negócio, né. Hoje em dia, com a competitividade, né, como eu comentei antes, empresas oferecendo contabilidade de graça, Uhum. né, ou a R$ 100 ou a R$ 50 ou a R$ 200, pra fazer a contabilidade de uma empresa, né. E aí estou falando de fiscal, DP e contabilidade, né. Me Tu fala qual que tá fazendo que daí a gente pode terceirizar pra ele. então fazer tudo faz tudo isso por um custo muito pequeno, né. Você vai entrar num universo competitivo, um mercado competitivo, a gente está falando de mais de 80.000 escritórios de contabilidade espalhados pelo país, né, então é muita gente no mercado. E 20 milhões média aí de CNPJ aberto, né. Exatamente. Tem Mas espaço para todo mundo, tem. né, é um negócio próspero, é um negócio que vale a pena entrar, porque o mercado é gigantesco, né. Toda empresa, todo CNPJ ativo precisa
de um contador para assinar e para executar seus serviços, né. Então é um negócio realmente próspero, vale a pena entrar, porém você tem que ter uma atitude profissional, Uhum, né. Não dá para misturar contas pessoais com as uhum. contas do negócio, né. Tem que ter um controle gerencial se o negócio está dando lucro ou não. Tem que pensar que no começo talvez você não vai viver daquilo, Uhum. Isso, né. justamente, né, Você tem que vai ter uma precisar poderia ser até uma segunda renda, pra até se transformar numa primeira. pode ser um caminho, né. Uhum. Ah, eu tenho um emprego, tal, tem que tomar cuidado aí para quem trabalha no escritório de contabilidade, porque isso aí pode virar Sim. um conflito de interesses, né. Eh, mas acho que é interessante, é uma das opções, né. E aí, que você acha, que você me diria para mim o seguinte, né, eu tenho anotado aqui uma pergunta aqui para te fazer. Quais são os riscos que o profissional ele corre quando ele abre um escritório sem planejamento? Que você acha disso? O risco que ele corre, Isso, se ele abrir sem planejamento, não planejou, não fez esse dever de casa aí que a gente está falando, quais são os riscos que você pô, acha que ele pode enfrentar? os riscos eles são iminentes, acho de fechar negócio, né, Fechar o e negócio. viabilizar o projeto, porque é um Sim, projeto, né, quando a gente inicia um negócio, a gente faz um planejamento para poder entender se é viável ou não. Se sim. é inviável, Seja por falta de cliente, pode ter que cliente, não vem. não é, tu não vai fechar o cliente, 10 clientes todo mês, né. Porque se tu fechar um aí, tu tem que estar bem organizado, né, com marketing em dia, com as entregas, bem reconhecidas, né, tu vai ter que criar tua marca também, Sim. vai ter que divulgar, né, aquele que não é visto não é lembrado, né. E acho interessante também comentar o seguinte, né. Começa, o escritório, uma empresa contábil, ela já começa com riscos a sendo Hum, assumidos, né. Porque quando a gente assina um contrato com o cliente, a gente assina uma responsabilidade técnica, né. teu nome já tá teu nome já Isso, tá ali, né. tá em jogo. Então seja por você deixar de entregar uma obrigação para um fisco, né. Toda empresa ela tem obrigações fiscais, obrigações acessórias para entregar, né. Além da obrigação principal, que é disponibilizar a guia num prazo hábil para o cliente fazer o recolhimento. Então você tem que apurar o imposto, emitir todas as declarações, Exatamente. gerar a guia e disponibilizar para o cliente para que ele faça o pagamento do tributo. Caso isso não aconteça, se você enviar esse imposto aí atrasado, provavelmente, né, é a praxe de mercado que a empresa de contabilidade assume aí todos os encargos excedentes além do valor do imposto, né. E pela falta de organização pode quebrar muitos escritório. Com certeza, né. Aquele prazo, organização, Deixar de entregar uma processo. obrigação acessória pode ser uma multa significativa, né. Exatamente, pode alguns escritórios já fecharam até. Isso, exatamente, por causa disso, né. Então, acho que é um risco direto, né. Toda empresa de contabilidade ela já nasce com risco, E ainda perde cliente, né. além de perder o cliente, né. E se você não faz o né, se você não arca com o teu, eh com a tua responsabilidade, não repõe, não reembolsa o cliente em relação a isso, você imagina, um erro que você cometeu gerou um ônus financeiro para o teu Uhum. cliente, né. Sim. Então, isso é lamentável, né, vamos dizer assim. Existem profissionais assim no mercado, que eu não chamo necessariamente profissionais, existem prestadores de serviços assim no mercado, né, antiprofissionais, né. É comum que isso aconteça, e eu acho que, isso dá um gancho para a gente comentar sobre um ponto bem importante, né, que nós como profissionais da área de contabilidade precisamos ter, que é um seguro de responsabilidade civil, né. Comenta um pouquinho a respeito desse mecanismo, dessa ferramenta que nós usamos aí para nos deixar tranquilos, nos fazer botar a cabeça no travesseiro e dormir É, mais tranquilo. justamente, né, até eu estava verificando esses últimos dias, algum seguro de responsabilidade ali, porque ele é como se fosse seguro de carro, né, você paga pra não usar, né. Imagine você estar com uma Ferrari e não paga um seguro. O que bate aí? Olha o como que vai funcionar Olha o o negócio. prejuízo, né. Exatamente, né. Mas então dentro da contabilidade, imagine que você está com um cliente, né, faturamento alto ali, o imposto deu, sei lá, meio milhão, e tu erra. Cara, uns 100 pau de multa e juros aí, né. E daí se tiver o seguro, do seu seguro ele já reembolsa, né, e diminui o impacto. Basicamente seguro para poder diminuir o impacto, né, e te dar mais segurança e também dar segurança para o teu próprio cliente.
Porque vamos supor que está iniciando agora, pegou um cliente muito grande, deu um prejuízo enorme, e aí? O que que vai fazer? Tu vai fechar teu escritório? Se tiver um seguro, né, pode parcelar em 12 vezes, já te, consegue manter ele em dia, né, então o seguro é muito importante. Show de bola. E aí a gente falando de, né, falamos de riscos, falamos o que que a gente precisa, o mínimo padrão, né, para abrir um escritório de contabilidade, falamos muito da questão da entrega do serviço, né. Mas vamos falar um pouquinho sobre estratégia, porque de comercial, Uhum. porque sem cliente nenhuma empresa vive, né. Justamente, né, nenhuma. Nenhuma empresa vive, né. O que que você faria hoje para além da questão dos contatos pessoais, o que que seria interessante de estratégia para captar novos clientes aí nesse mercado competitivo? Ah, se tu nichou teu negócio, né, então tem que buscar o que que eu busquei, né, isso também, eh, bater porta a porta também. Cara, bota vai no teu bairro, enfim, centro ali como eu moro aqui, né, mas bater ali e começar a fazer o teu network. Tem o BNI, tem centros empresariais para tu participar, né, e tu começar a captar, fazer o teu relacionamento, né. Entrar em Eu associações já fui em empresariais, tal? associações, já fui em BNI, já fui em palestras, né, ou seja, onde está teu cliente? Tu tem que ir onde o dinheiro está rolando. E onde está o dinheiro? Onde estão teus clientes, né. É empresário, é CNPJ, então tem associações, tem palestras, né, então tem que estar ali Sim, dentro. E o Sebrae também daí o Sebrae te ajuda também, né. perfeito. Acho que também agora nessa época que vivemos, né, de redes sociais, de mundo digital, acho que também é importante ter um bom conteúdo digital, né. Hoje em dia o posicionamento, você se posicionar como um contador, falar com aqueles nichos que você domina, é interessante, né. Sim. O que eu tenho visto são contabilidades que, as contabilidades que nicham e que tratam de um segmento específico são as que têm mais crescido, né. Uhum. Porque você domina um assunto, você detém o conhecimento daquele nicho específico, né. Lembrando que contabilidade, e aí não falando da contabilidade na sua A essência, contabilidade é o fim, mas o serviço fiscal, departamento pessoal, folha de pagamento, cada segmento tem uma característica, né, e regras específicas. E aí quando a gente conhece aquilo e domina, e a gente vira atende especialista, né. clientes daquele ramo, facilita muito a questão da criação de processos, né. Questão do processo, A né, criação de e a processos. comunicação é mais clara também, é Perfeito, mais assertivo. perfeito, né. Comunicação assertiva. Imagine você no hospital e tu quebrou o braço, vai querer ser atendido pelo ortopedista, acho que é ortopedista ali, ou tu vai pegar com um clínico geral, fazer, né, então, Sim, ou contabilidade generalista ou uma contabilidade especialista, qual que é a entrega? Entregas são diferentes, né. sim. E acho que também acredito que uma coisa bem importante, né, pra gente comentar, que o profissional de contabilidade, ele nunca pode parar no tempo, né. Ele tem que estar sempre se atualizando. Eu acho que qualquer profissional, Sim. mas o contador ainda mais, né, ele tem que estar sempre atualizando. Sei lá, vamos pegar fazer um paralelo, né, um cozinheiro, né, um cozinheiro ele pode cozinhar muito bem, ele faz seus pratos da melhor forma, porém ele tem que também estar sempre se atualizando, porque com o tempo tem insumos novos que aparecem no mercado, propiciando redução de custo, para ele ter maior margem nos seus pratos, tecnologias de preparo de alimentos, ferramentas e equipamentos que facilitam e reduzem a quantidade de pessoas, né, o trabalho manual Tem que em estar sempre atento em às atualizações do mercado, né. perfeito, exatamente. E nós como os contadores, muito mais ainda, porque a todo momento tem uma mudança no nosso dia a dia, nas regras que fazem o nosso serviço acontecer, né. Sim, Então tem que estar sempre atualizado, né. Não só na questão de legislação, no meu ponto de vista, mas hoje em dia ainda mais na parte de tecnologia, tecnologia. certo? E gestão também, né, a gente não falou sobre gestão, né. Sim, podemos entrar nesse assunto aí, vamos falar de gestão então, né. Começou, né, mas eu acho que, né, antes de entrar nisso, além da questão de estar atualizado, né, quem acha que: "Nossa, vou abrir um escritório daqui pra frente vai ser tranquilinho, vai ser de boa, só vou fazer meu servicinho tranquilo", está totalmente enganado, está se enganando, né. Exatamente, né, porque o Conselho Federal de Contabilidade exige que você se atualize.
no mínimo lógico, 40 horas, né, perfeito. 44, enfim, não recordo ali, mas tem que estar atualizado, tem que ser atualizado, né, porque senão tu vai ficar no tempo É parado. isso aí. E na parte de tecnologia, né, a gente está com num momento em que a cada 3, 4 meses tem uma tecnologia nova, a gente está no momento de inteligência artificial entrando Uhum, muito no dia a dia das empresas de contabilidade, eh, e quem não se atualiza, principalmente nessa parte de tecnologia, fica defasado no mercado, uhum. perde, Eficiência, espaço eficiência exatamente, né. e margem. E margem, exatamente. Eu tive recentemente, eu falei agora há pouco num evento de contabilidade, conheci uma contadora que tem um escritório grande no interior de São Paulo. Ela atendia em torno de 600 empresas, se eu não estou enganado, escritório grande, com empresas com tickets maiores e tal, mas mais de 100 funcionários, em torno de 130 funcionários no escritório de contabilidade. Aí eu Meu Deus, falei para bastante tá na tá o quê? Tem em média 5, 6 então, empresas. exatamente, por colaborador, né. Eu comentei com ela: "Olha, teu escritório parece que não está sendo eficiente e produtivo". Ela disse: "Não, estamos". Ela disse assim: "Eu tenho funcionários de 20 anos, tal, que estão numa zona de conforto e que e que parece que o meu escritório não está evoluindo", né. Inclusive, no evento a gente foi para ter uma capacitação, para entender o que que o mercado está trazendo de novidade. E aí a gente teve um momento, um bate-papo aonde a gente trocou figurinha e eu comentei, né, que na Save a gente trabalha muito a parte de tecnologia, investe muito nisso, Mais um contrato mais um também. contratinho fechado, né. A gente investe muito em tecnologia, né, em otimizar processos, porque, a gente sempre pensa em escala, né, então quanto mais você está adaptado a esse mundo, mais margem você vai conseguir, né. E hoje não só para entregar mais, mas muito mais ainda para melhorar a tua entrega, né. E quando a gente fala de entregar um serviço de qualidade para o cliente, um atendimento de qualidade, um suporte eficiente, hoje a tecnologia, a inteligência artificial, ela tá ajudando muito. Então quem tá sabendo utilizar isso aí tá surfando essa onda, tá conseguindo ganhar dinheiro e remunerar isso, né. Até falei isso hoje, né, pessoal, assim, ó, olhe meus resultados e não questione meus métodos. Porque existem 2 pessoas, aquela Sim, que não sabe utilizar a ferramenta e aquela que sabe utilizar. Cara, não adianta você ter a ferramenta e saber utilizar, tirar o máximo, extrair o máximo daquilo que ela consegue te dar, sim, né. Porque aí existe um paralelo, né, entre as pessoas, né, e os profissionais. E hoje também eu solicitei hoje uma equipe lá do pessoal de TI que eu quero 4 IA. Eu quero um agente para ajustar a parte um agente do contábil, do fiscal, do DP e do societário. Então ele já começou a desenvolver isso, para poder reduzir os gastos dentro do próprio da IA mesmo, né, com o agente especializado, para fazer aquela rotina diária, que é conferências, né, e dar mais celeridade no processo, né. sim, mais confiança, né, Exatamente, né. credibilidade. Legal. Agora falando um pouquinho de gestão ali, que como a gente entrou, você trouxe esse gancho aí de gestão, né, eh importante, né, salientar que, ser contador é uma coisa, Uhum. né, ser um empresário contábil é uma outra coisa totalmente diferente, né. E aí, como é que você enxerga, essa questão, assim, ser empresário? Quais são as habilidades e os conhecimentos que, além do execução e da entrega do serviço, o empresário de contabilidade tem que buscar, ele tem que entender, ele tem que aprender para ter uma empresa de contabilidade? O primeiro passo as habilidades são totalmente diferentes, né. Não quer dizer que tu é muito bom tecnicamente que tu vai ser um bom gestor, né. As empresas o que mais erram foi nisso, né, de não saber diferenciar isso. Então, ó, pra tu liderar, pra tu fazer gestão do teu escritório, cara, tu tem que saber pessoas, né. Tem que saber, gestão, estratégia do teu negócio, né, saber fazer o teu DRE, saber precificar bem o negócio, saber a parte comercial, ou seja, basicamente vai ter que saber todas as áreas da empresa, da tua ponta na mão, né. E as empresas elas são formadas de pessoas, né, então tem que saber muito bem de Sim, gestão de pessoas, porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sim. sua entrega. Aprender a delegar, Esse é o principal. né, principalmente, eu acho que é Principal, isso, né. saber delegar. Isso, Não quer dizer que eu estou na porque, assim, a função de gestão, ela te dá o direcionamento. Eu tenho que saber dar o direcionamento, né, e mostrar aquilo que eu quero.
sim. né. Então eu falo: "Ó, eu preciso disso, né, então eu te dou o direcionamento e você tem que saber conduzir as pessoas para que elas te dão aquele resultado". Sim, eu acho que talvez a gestão de pessoas seja o mais relevante, né. Normalmente quando a gente começa ali, nós somos eu presa, Uhum, o contador começa a abrir seu negócio e ele faz sozinho, terceiriza algumas coisas, mas chega algum momento que ele vai precisar de gente para ajudá-lo, uhum, certo? E aí, o contador ele tende a ser muito técnico, uhum. né, e aí E centralizador, e né. centralizador. Isso aí é bem interessante, centralizador, quer executar, não confia nas outras pessoas, e aí tem que aprender a delegar. E para aprender a delegar, você tem que criar método, Uhum, tem que criar um método, tem que ensinar as pessoas a fazerem, né. Se você não tem tempo, poxa, e chegar numa situação em que você talvez vai ter que tomar uma decisão que é a seguinte: apareceu um cliente em potencial, um cliente grande, será que eu vou contratar alguém para ensinar ou será que eu vou no mercado buscar alguém uhum, que já esteja pronto, que vai me ajudar de forma imediata, vai me ajudar a entregar de bate pronto aquele serviço? Às vezes é mais interessante você ir buscar no mercado alguém que já esteja pronto, que já claro. sabe fazer o trabalho. Porque tu tá com um tempo reduzido ali pra poder Isso, exatamente. E o contador ele tem que ser muito mais um gestor, né, uhum, o contador não, né, o empresário claro. contábil, né, ele tem que ser muito mais um gestor do que um executor, né. Em algum momento vale muito mais a pena eu tive um sócio no passado que ele dizia o seguinte, né, ele tinha a seguinte frase: "Contrate pessoas melhores que você, para aquilo que você esteja contratando". Uhum, Então, se você, precisa contratar alguém para a área fiscal e você, logicamente, tem recurso e disponibilidade uhum, financeira para fazer aquilo, contrate uma pessoa que é muito melhor no fiscal do que você uhum, para executar aquela tarefa. Por quê? Porque você não vai se preocupar mais com aquele departamento, você vai estar tranquilo. Da mesma forma no departamento pessoal, da mesma forma no departamento societário, né. Busque pessoas, né, o empreendedor, principalmente no começo, ele tem receios de contratar pessoas melhores do que ele em determinadas uhum, situações, parece que é um risco, né. Isso a gente vê muito até em grandes corporações, gestores têm receio uhum. até de serem substituídos, né. Tá. Mas você é o dono do negócio, então ninguém vai te substituir, né. Se a pessoa for melhor que você, cara, melhor ainda, né. Chama ele para ser seu sócio, inclusive se ele tiver, logicamente, características para isso, né. Sociedade também é um detalhe bem interessante, né. Acho que a gente pode comentar, né, falamos em gestão de pessoas, em delegar, Gestão de processos. gerir os processos, controlar prazos, tal e tudo mais. Mas, em que momento que a gente decide: "Vou trazer vou convidar fulano, ciclano, um funcionário, vou trazer um amigo para ser meu sócio". Como é que você enxerga esse cenário, assim, né, de ter uma sociedade? O que são pontos relevantes, né? Você já teve sócio, então, que foi sua esposa, né? Já tive minha esposa, já tive também outros dentro desse negócio, enfim, me chamaram também para ser sócio, mas um do ponto que eu sempre olho, se são complementares. Legal. Porque se não são complementares, ser mais do mesmo não faz sentido, você não dá vai dar pau. Sim, Então tem que ser o que que é bom, o que que é só bom, o que que é o que que eu e você juntos fazemos que o negócio pode escalar e pode dar mais retorno para os lados, né. perfeito. Claro que eu como tô na empresa, eu sempre pensa no na rentabilidade, mas eu sempre viso algo diferente. Quanto mais pessoas que eu posso impactar e mais pessoas que eu posso ajudar com aquilo que eu estou fazendo, você vai ter mais retorno. Nunca focar com Sim, dinheiro, mas sempre na quantas sim. pessoas que tu vai conseguir ajudar, impactando todo mundo. Legal. Eu acho que a sociedade é interessante, porque você a pessoa assume um compromisso Uhum. inclusive, né. Inclusive se for uma sociedade onde há riscos Uhum. mútuos, né. Isso. Não é aquela coisa: "Ah, vou chamar o cara para ser sócio", mas ele, né, você tem que dividir o lucro, mas também tem que Sim. dividir os problemas, né. Entrega, outro vende, Isso. porque eu estava assim, eu estava entregando e vendendo, entregando e vendendo. Daí chegou no momento que pifei. Não, espera aí, tem alguma coisa errada. Tô trabalhando per né, perdão a palavra, pra caralho, e daí o retorno financeiro não tá dando. O que que eu estou fazendo de errado? Dá um passo para trás, não é feio voltar, dar um passo para trás, vamos olhar no horizonte. Aquilo que eu estou fazendo hoje vai me trazer aquilo que eu quero? Sim, com certeza. Legal. Thiago, acho que, pô, avançamos bastante aí, falamos bastante coisa. Com certeza a gente teria um monte de assunto para tratar, né. Falar de contabilidade é o nosso dia a dia, a nossa rotina, né, e assunto não falta, né. Em breve eu acho que a gente faz um outro bate-papo falando sobre um pouquinho mais, de repente a gente traz questões de tecnologia, né, avança um pouquinho em cima disso. Mas, queria te agradecer por ter vindo aí, além do tributo.
nosso podcast da Save Educação. E, cara, o que você deixa aí de mensagem final aí para quem quer se posicionar no mercado, quem quer crescer nesse mercado contábil, e qual que é a tua mensagem final aí pra galera? Cara, uma coisa assim que eu fiz muito na minha vida foi queimar alguns barcos. Se você quer alcançar algo diferente, quer fazer algo diferente, tem que ter algumas renúncias e tem que queimar alguns barcos. Eu queimei alguns barcos para chegar até aqui. Então, ou seja, eh, tem que ter determinação, né, tem que ter um plano claro naquilo que você quer. Tem que sair da tua zona de conforto, então hoje eu não pretendo e não vou ficar na minha zona de conforto, então o desconforto ele é bom, né, a dor é boa porque tu tá crescendo, né. Então eu saí da onde que eu saí, e eu estou chegando e quero chegar ainda por algumas decisões minhas, né, então eu tive que queimar alguns barcos, então se tiver com medo, vai com medo mesmo. Legal. Show de bola. Thiago, muito obrigado. Obrigado aí para quem assistiu até agora. Esse aí foi mais um episódio aí do Além do Tributo, o podcast da Save Educação, para quem quer ir além do conhecimento, quer conhecer um pouquinho de estratégia, de como você vai agregar conhecimento, estratégia e entender como crescer no mercado aí tributário. Se essa conversa aí fez sentido para você, acompanhe os nossos próximos podcasts, fique atento, compartilhe aí com outros contadores, com outros profissionais aí, se você gostou, que também querem entender um pouquinho, querem muito mais além da parte técnica, da parte teórica, quer conhecer um pouquinho da parte prática e de estratégia do segmento de contabilidade, do segmento tributário, certo? Eu sou Thiago Lima e te espero aí no próximo episódio do Além do Tributo. Abraço. Free audio post-production by alphonic.com.